Olá, bom dia, boa tarde, pessoal. Ainda quem não almoçou também, né? Como eu só almoço lá para mais tarde, né? Eu não sou assim logo de comer assim tão rápido, sabe, pessoal? Agradecer aí o pessoal das minhas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, né? Pela visualização, hein, pessoal? Estão gostando, né? Graças a Deus. Até também tô gostando que eu gravei uma música aí. Eu vi que aquela música é Bem Que Se Quis. Eu tô vendo que, rapaz, quanta visualização. Gostaram, né? Eu acho que eu vou cantar mais aí pra subir a visualização, né? Mas também nos estudos, né? Graças a Deus tem crescido também. Tem pessoas tão interessadas essas coisas espirituais também, né, pessoal? Agradecer aí, obrigado pelo carinho, pelo apoio, né? Se quiser dar um apoio aí, meu Pix tá aí no, no YouTube, estamos aí, tá certo? Se quiser, mas é tudo conforme Deus quer, entende, pessoal? Então, eu venho falar aqui, pessoal, que tem pessoas aí querendo me imitar aí nas redes sociais, a maneira como eu gravo meus vídeos, né? Sabe? Bom, eu espero que ele faça bem, né? Mas não é fácil. Você vê que eu vi até um pastor gritando e tudo aí na hora eu tava gritando para chamar a atenção do povo. Pessoal, você vê que eu não faço isso aqui, eu não grito, não, sabe? Conversamos normais, é, mostrando as coisas, a realidade, sabe, pessoal? Que a gente. Eu faço, antes de eu vir gravar qualquer coisa aqui para vocês, eu faço uma análise geral, entende? É que eu vejo às vezes pessoas fazendo vídeo aí, elas nem estão aí, não faz análise, ela vai passando só a informação. E às vezes as pessoas vão ouvindo essas informações, causa turbação. Aí um fala uma coisa, aí outro fala uma coisa. Eles não linkam para ver onde tem realmente a essência da verdade, sabe? Eles não fazem isso, cada um nasceu, cada um espalhando no seu grupo, no seu pensamento. E aí você fica ouvindo essas coisas na internet assim, espalhada, e se você não tem para fazer a linkagem e tirar daquilo dali a essência, as coisas boas dali, você se perde, às vezes fica turbado. Por que um fala assim, outro fala assim, por que um fala, sabe? A sua mente fica, lhe deixa mais confuso, lhe deixa mais confusa ainda, entende? Então, essas pessoas estão fazendo assim, vídeo assim. Não interessa se ela vai passando a informação. Você que tem que chegar ali, ó, sabe, tirar o grosso, ver realmente. Você tem que fazer esse trabalho de garimpagem, fazer o garimpo, entendeu? Por quê? Porque essas pessoas estão passando assim, só informação. Não quer saber se tirar a essência dali de cada informação, sabe? Linkar uma com a outra. É isso que eu faço aqui. E é isso que se torna difícil para essas pessoas. Entende? Porque o pregador ele vai o quê? Só pregar ali a Bíblia, pá, dizer aquilo, outro não sei o que do Espírito, vai falar só aquilo. Eles não fazem a linkagem, entende? Então, é por isso que às vezes causa turba um pouco a mente das pessoas, entende? É por isso que o meu aqui, eu tiro a essência de cada um, aonde que a espiritualidade, eu sinto verdade dentro de mim, aí eu tiro essa essência
faço um resumo ali e aí venho gravar aqui. Porque você vê meus vídeos aqui, é direto. Não tenho, não tem como é que se diz que eles fazem edição, né? Cortes. Não tem. Aqui é direto. E se torna mais difícil por causa disso. O cidadão, eu vi ele disse, é difícil gravar assim, sem ter um erro, sabe? Sem ter falhas. Por quê? Eu peço a direção da espiritualidade. Quem está linkado, quem sabe de todas as coisas é a espiritualidade, pessoal. É o eu superior, a centelha divina. Ele sabe de tudo, então ele sabe as coisas como funcionam. Eu agora, essa consciência que está aqui, não sei de tudo. Mas tem consciências minhas que vivem em outras realidades que estão no nível superior, sabe de tudo, sabe mais do que eu, entende? É o que eu vou falar hoje aqui sobre vidas paralelas, sabe? Porque você lembra que no próximo vídeo aqui eu contei que eu vi um outro ser parecido comigo em outra realidade, né? Ensinando as pessoas. Quando ele passou por diante de mim, eu vi, era o meu rosto. Aqui no meu quarto também já vi esse ser. Então, quem é esse aí? Que tem as minhas feições lá nesse mundo. Entende? Então isso deixou uma pulga atrás das orelhas da pessoa. Então eu vim falar sobre essa vidas paralelas. O que é isso, vidas paralelas? Se tem dimensões paralelas, temos outras vidas paralelas que, enquanto a gente estamos vivendo aqui, ela está vivendo em outras realidades também. Entende? Vamos destrinchar isso, né, pessoal? Porque também já ouvi aí muito falar aí sobre isso, realidade paralela, né? Também sobre quinta dimensão, sabe? As pessoas estão dizendo que vamos para a quinta dimensão, mas ninguém ainda está. Eu falei, ninguém agora, nesse momento, está na quinta dimensão. Estamos todos o quê? Transitando pela terceira aqui e a quarta dimensão, que é o mundo paralelo espiritual, entende? Estamos tendo essa, como é que se diz? Essa transição. Quem passou por o nível do segundo nível da consciência que tem experiência com essa realidade, porque tem gente que não tem experiência com esse mundo espiritual, sabe? Ah, mas eu tô em grupo religioso, eu participo, eu sou não sei o que, eu não sou espiritual. Não, você está participando de grupo aqui na terceira dimensão, grupo social mesmo, que se encontra. Agora, a sua consciência, será que ela está indo para o mundo espiritual? Ela tem uma linkagem com o mundo espiritual? É isso que é outra situação, entendeu? Que a gente vamos analisar aqui esse estudo que a gente fez, tá, pessoal? Graças a Deus, pessoal, os meus vídeos são para instruir, para passar energia, vigor para a pessoa se sentir bem, sabe? Porque tem irmã que estão assistindo, né? Que mesmo que não entende, mas pelo vigor que eu estou passando aqui, pela sinceridade, ela sente a energia. Então, às vezes ela assiste. Não são assunto fácil, mas ela assiste. Foi igual como eu aqui, a minha irmã e minha mãe, né? Ela fica cozinhando aqui enquanto eu gravo. E quando eu estava gravando um dia aqui, eu vi que elas estavam lá parado na porta aqui do meu quarto, ouvindo o que eu estava fazendo.
elas não entendem, né? Minha mãe é lavadeira, é analfabeta, não entende muito. Mas pela vibração que eu estava passando no momento, elas pararam para sentir. Elas sentiram alguma coisa. O ser dela espiritual começou a sentir assim, poxa, isso aí tem verdade. É essa a minha intenção do vídeo, entende? Quem está nessa percepção, a consciência dele vai perceber, vai sentir do que eu estou passando aqui, tem uma essência da verdade, né? E graças a Deus, tenho a ajuda do meu mentor aí, da minha espiritualidade, né? Porque o meu mentor já foi, me levou na. E o meu ser lá que está nessa realidade paralela, ele estava ensinando, ele tem essa função, esse dom de ensinar, sabe? Então eu só tô aqui fazendo o que essa esse outro ser da minha outra realidade está fazendo. Porque, pessoal, nós vamos ler aqui que a gente precisa entrar em ressonância com esse ser que faz as coisas lá, a gente tem que entrar. E às vezes o outro da sua vida paralela está fazendo uma coisa e você está totalmente desvirtuado do que realmente aquele ser superior está fazendo. Entende? Vocês têm que entrar em ressonância na mesma frequência. Entende? Esse é o propósito dessas coisas, tá? E sempre vou falar dessas coisas espirituais e vou dar uma linkagem com a Bíblia, que é como é? Um livro qual todo mundo usa, né? Porque aí não vai existir questionamento dos evangélicos se diz, não, isso é só do meio espiritualista, tal, entende? Quando eu linko assim, aí não tem erro, entendeu, pessoal? Ali existe é, a verdade em dois lados. Por que fizeram separação? Não sei. Fizeram, mas aqui na nossa realidade é assim. Esses conceitos tudo são separados, entende? Mas vamos lá trabalhar para juntar essas vidas. Entende, pessoal? Então, a pergunta qual é? O que são vidas paralelas? Primeira pergunta que a gente tem que fazer. Né? O que é isso que essas pessoas ficam falando aí? Principalmente os espiritualistas. O que são essas vidas paralelas? Aí eu vim aqui, né? Fiz o resumo do conceito geral do que eles falam para a gente ir destrinchando aqui. Ele fala assim, são vidas da nossa consciência ou fragmentos que vivem separadamente em outras realidades paralelas, em outras dimensões. Se temos consciências, você viu que ele diz que o quê? São o quê? São vida da consciência ou fragmentos. Então, está fragmentado a nossa consciência aqui. É um fragmento dessa consciência que está lá, entende? Que está experienciando essa realidade aqui. Ele fala isso, que é o fragmento que vive separadamente em outras realidades. Então, essa consciência se fragmentou para viver nessas, que são 7 dimensões, né? 7 dimensões que está fragmentada nessa realidade paralela. Ou dimensões, aí, ó. Tá vendo? Que ele fala. Se temos consciência, saímos e entramos simultaneamente em múltiplas realidades, muitas vezes durante o dia. Você tá vendo? Ele diz que se temos a consciência, saímos. Porque é essa vida, né?
Por isso que a gente tem as projeções, as coisas, e entramos simultaneamente em múltiplas dimensões. Então essa consciência vai em múltiplas dimensões. Mas com o quê? Com esse corpo? Não. Nessa realidade, essa sua consciência tem vários corpos. Então, quando ela deixa o corpo aqui, por exemplo, principalmente quando você dorme, né? Já você sai e vai para o corpo. Aí o primeiro corpo é o corpo astral. Mas a gente pode ir para um corpo mental, a gente pode ir para um corpo mais evoluído, entende? De acordo com o que a expansão da sua consciência lhe permite, entende? Então acontece isso, ele diz que acontece isso. Se temos consciência, saímos e entramos simultaneamente em múltiplas realidades, muitas vezes durante o dia, tá vendo? A via de acesso direto a outra frequência paralela, onde coexistimos simultaneamente com a realidade atual, se faz através do corpo mental ou emocional ou através do corpo de luz, quando a consciência começa a atuar em frequências superiores. Você entende o que ele falou aqui, pessoal? Você está vendo por que a gente tem que aumentar a nossa frequência? Porque a gente é multidimensional. É por isso que fala que a gente é dimensional. Por quê? Porque a gente é dimensional aqui, mas a gente é multi. Multi porque tem vários corpos dimensional seu, entende? Então ele fala aqui, a via de acesso direto à frequência paralela. Então, para você acessar essas como é, frequências paralelas, você tem que aumentar sua frequência, você tem que elevar sua frequência. Entende o que eu estou falando? Você entende agora por que a gente tem que trabalhar as energias? O pensamento? Ele diz aqui, ó, paralela, onde coexistimos. A gente coexiste aí. Tem parte da nossa consciência em várias dessas realidades. Simultaneamente. Por exemplo, agora eu estou aqui, mas tem outra consciência minha que está em outra realidade. Que coisa, né, velho? Que doideira, né? Mas isso, pessoal, tem verdade. Tem verdade. Você vai ver que eu vou mostrar aqui que tem verdade nessa situação. Foi quando eu fui lendo essas coisas. Porque, pessoal, aconteceu isso na minha projeção astral, que o meu mentor me levou para eu ver outra parte do meu ser que estava lá, nessa realidade lá, espiritual. Eu nem sei em que dimensão era, mas estava lá e estava lá ensinando pessoas, sabe? Até em outras línguas que eu nem conheço, entende? Então, é difícil de a gente aceitar, mas é verdade, né? Aí ele fala, coexistimos simultaneamente com a realidade atual. Se faz através de corpo mental ou emocional ou através de corpo de luz. Quando a consciência começa a atuar em frequência superior, a gente tem que estar com a frequência elevada, pessoal. Por isso que temos que aumentar a energia. E quando aumenta a energia, a pessoa começa a ter experiência com essa realidade, tanto espiritual ou com a realidade mais avançada. Entende? Que vai até para o futuro, né? Eu tinha até contado que eu tive um sonho para a irmã, que eu fui para o passado, eu era criança, eu estava me vendo criança, aqui dentro da minha casa, mas quando eu saía para a rua, eu estava assistindo uma novela
É uma novela dessa antiga aí, só que eu tentei lembrar o nome da novela. Era lá para aqueles anos 80 ali, 70. Eu acho que era esse tempo que eu era nessa idade, eu sou de 75, né? Nessa idade eu era criança. Que eu nasci em 75, eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos. Eu me via criança nesse sonho dentro de casa e tava passando uma novela na televisão. Parece que é minha mãe que estava assistindo. E quando eu saí, eu aí criança, eu saí pra rua. Eu saí assim da porta de casa. Eu já saí no futuro. Mas um futuro que ainda não aconteceu. Não esse futuro que eu estou vivendo agora. O futuro mais além. Que eu saía no futuro e via que a rua, o ar todo estava com a neblina. Uma neblina assim, meia assim, meia escura, sabe? Parecendo que estava tudo nublado, tudo aquela neblina. E aquela neblina, as pessoas que estavam na rua, que inalavam aquela neblina, passava, passava mal, começava a cair, sair sangue pelo meu nariz e tal, né? As pessoas caindo assim na rua. Eu digo, oxe, o que é que tá acontecendo? Aí eu voltei para casa quando eu vi isso. Quando eu voltei para casa, a minha mãe, também que estava em casa, estava passando mal. Tava saindo sangue pelo nariz e ela passando mal, caindo. Aí foi quando eu vi isso, eu acordei. Eu não aguentei ver essa situação, entendeu? Aí eu caí. Eu digo, como é que pode isso? Eu tava em um sonho que eu tava no passado, quando eu era criança. Depois que eu saí da porta de casa, eu já estava no futuro. Sabe? Futuro ainda que nem aconteceu, né? Esse futuro que presente que eu tô vivendo, não. Futuro adiantado. Que eu via coisas assim já tecnológicas e via um bocado de neblina. A, a, a rua aqui tava neblina e as pessoas que estavam na rua estavam passando mal, caindo no chão, saindo sangue pelo nariz. Eu contei isso à irmã, sabe? A irmã, meu Deus, irmão, o que é isso tal? Eu digo, quem foi? Quem foi essa consciência que me fez do passado ir para o futuro? Entende, pessoal? Pessoal, a gente não se conhece, a gente não sabe quem é a gente. A gente não sabe. A gente não sabe o que acontece com a gente. A nossa consciência está uma parte aqui, só uma parte da nossa consciência vivendo nessa realidade material e a gente só conhece isso aqui, entende? Então é por isso que a gente precisa aumentar a energia para conhecer essas outras realidades. É por isso que às vezes a irmã ficou conversando comigo, por que que aquele desenho dos Y, né? Os Y, ele acerta tudo o que vai acontecer no futuro. Ele tem pessoas que devem ter acesso a essas realidades que são do futuro, que é realidade para ela, ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, mentalmente, ele acessa essa realidade. Tem pessoas lá que fazem desenho, que tem como é que se diz? Esse, esse dom, não, como é, que diz que ele acessa essa realidade e aí traz para aqui, para o presente agora. Mas ele acessou uma realidade no futuro. É por isso que o desenho lá, o pessoal fica falando que, poxa, como é que esses pessoal dos Ictos acerta tudo, ele já mostra no desenho antes coisas que vai acontecer futuramente. Entende? Então,
São isso que acontece. São dessas realidades simultâneas que ele fala aqui. É mental, emocional e através do corpo de luz, quando a consciência começa a atuar em frequência superior. Onde está o tempo não é mais linear. Aí, ó, onde não existe mais tempo. O tempo linear só existe aqui, porque a nossa consciência só percebe o tempo aqui. Então, quando mentalmente a sua consciência vai para essas frequências superiores, lá não existe tempo. E você pode acessar isso questão de um cochilo. Você tira um cochilo aqui, você pode acessar essas realidades. Foi o que eu estava dormindo. Num sono só, eu acessei duas realidades. O passado e o presente. E o futuro, né? Então, porque lá não existe tempo. Entende? É o que ele fala aqui. Aí ele fala mais assim: não existe, não é mais linear, mas simultaneamente passado, presente e futuro coexiste paralelamente. Então você vê que é uma realidade que o passado aí, ó, foi por isso que eu no sonho eu estava no passado, quando eu saí de casa eu estava no futuro. Porque lá está coexistindo paralelamente as coisas. Tá tudo acontecendo no mesmo tempo aí, ó. Ele fala aqui, simultaneamente, passado, presente e futuro coexistem paralelamente. Tá vendo? E tem parte da nossa consciência nesses mundos paralelos, vivendo nessa realidade, sabe? Aí o que é que ele fala mais? Temos atuação nessas outras realidades, assim como temos na realidade aqui agora, onde podemos mudar gradativamente todo o contexto de nossa fração de alma dentro destas outras realidades, no parâmetro da dualidade. Então, olha bem, pessoal, se você tem uma reação aqui, uma mudança aqui na sua vida, você pode afetar as outras consciências que estão nessas outras realidades. Você entende a responsabilidade de a gente tá vivendo aqui, pessoal? Entende? Ele fala isso aqui, ó. Porque temos a atuação nessas outras realidades. Ele disse, temos parte da nossa consciência nessas outras realidades, sabe? Aí ele fala o quê? Assim como temos na realidade aqui agora. Por exemplo, temos uma parte agora da nossa consciência que está aqui agora. Por exemplo, eu estou aqui agora, mas tem outra parte da minha consciência que está em outra realidade aí, no futuro, no passado, sabe? Coexistindo com a realidade aqui. Então, se eu tenho uma decisão aqui que eu tomo erradamente, pode afetar as outras realidades. Entende? É o que ele fala aqui, ó. Aonde podemos mudar gradativamente todo o contexto de nossa fração. Fração o quê? É o fragmento dessa realidade. Podemos mudar dessa fração de alma aí, ó. Que parece que a alma se dividiu de alma dentro destas outras realidades. No parâmetro da dualidade. Tá vendo? Ele aí fala assim, o corpo físico é uma resposta frequência dimensional, atuando na realidade física, onde as frações de alma incidem no parâmetro da reencarnação como resposta do karma não resolvido. Então, pessoal, você está vendo porque a gente tem que ter uma vida mais como é que se diz, condiz com a nosso
a nossa frequência dimensional, a frequência acima, a gente tem que ter uma vida aqui nessa Terra, é difícil, porque olha como essa dimensão aqui bagunçada. É difícil a gente viver aqui no amor, fazendo bem e tal, sabe? Mas temos que viver porque precisamos estar na mesma frequência que essas outras realidades nossas estão. Porque elas estão vivendo em uma coisa e aí a gente está aqui bagunçando. Estamos fazendo a bagaceira aqui. Vai afetar também a realidade lá. E vai atrasar a unificação dessas vidas. Porque o processo é para que você unifique todas essas vidas paralelas em uma só. Para que você seja um multidimensional, consiga atravessar várias dimensões como Jesus. Jesus se tornou um corpo de luz que vai atravessar várias dimensões. Ele pode estar em várias dimensões. Entende? Então, quando Jesus estava aqui encarnado, estava uma parte da consciência dele, o qual ele pegou, se uniu com as outras partes que estavam na outra dimensão, aonde se tornou o corpo dele de luz. Um corpo agora onde ele atravessa, ele pode estar aqui nessa dimensão, pode estar em outra. Não existe tempo para ele aí, ele vai coexistir, vai ser tempo passado e futuro, não vai coexistir, ele vai estar simultaneamente, porque ele tem um corpo dimensional de luz. Entendeu, pessoal? Esse é o nosso propósito. Mas é o que precisa? Ele vai dizer aqui o que é que a gente precisa fazer. Entende? Você entende agora porque que a gente tem que aumentar a frequência, tem que fazer os trabalhos, as meditações, as coisas? Por causa disso. Entende? Aí o que é que ele fala? Ele fala que o corpo físico é uma resposta de frequência dimensional, atuando nessa realidade física, onde as frações da alma, tá vendo? As frações que a gente tem em várias realidades, incidem no parâmetro de reencarnação como resposta do karma não resolvido. Se você teve uma vida aqui que não entendeu, você vai ter que reencarnar aqui de novo. É por isso que o que? Cristo está ensinando e veio salvar a sua consciência para voltar para a casa do Pai, para se colidir as suas consciências que estão em várias realidades, para se tornar uma só, um corpo de luz, para estar em várias dimensões. Aí você vai ser como Jesus, igual um Deus, vai estar em várias dimensões. Ao mesmo tempo, não vai existir tempo para você. Entende? É o que ele fala isso. Dentro da frequência dimensional em que nós encontramos, estamos começando a perceber mesmo o nível bastante sutil. A atuação destas outras realidades em nossa vida diária, através de sonhos, aí ó, você pode perceber essa atuação dessa realidade sutil através de sonho, através de meditação ou de um grau mais profundo de percepção intuitiva. Você começa a ter intuição, sabe? Então, você vai poder ter essas coisas, sonho lúcido, projeções, fazendo meditações, equilibrando o chakra. Para quê? Para equilibrar esses corpos de várias realidades. E você equilibra aqui o seu corpo nessa dimensão e vai equilibrar os outros corpos das outras realidades. É por isso que meditação é importante, pessoal. Entende? E aí você vai perceber o que? Através de sonho, projeção astral, e percepção intuitiva mais profunda. Entende? É o que ele está falando aqui. Aí ele fala, o grande desafio
é desenvolver nossas percepções canalizadora, toda frequência multidimensional de dimensões superiores. O difícil é isso, pessoal. É você centralizar todas essas consciências, essas vidas que estão nessas outras dimensões. Você está no mesma centralidade que as outras consciências suas superiores. Esse ele está falando, isso é o grande desafio da gente. Mas a gente só vai conseguindo com equilíbrio, meditação, sabe? Observando as coisas, não fazendo coisa errada para a gente não separar essa linkagem dessas outras dimensões, entende? Então ele fala isso aqui, que temos que fazer isso. O grande desafio é desenvolver a nossa percepção, porque para que a sua consciência perceba as outras realidades, entende? Porque só estamos percebendo aqui essa realidade. Tem pessoas agora tá assistindo meu vídeo, já estão percebendo a outra realidade espiritual, que está tendo sonho, projeções astrais, né? Até uma irmã ontem me contou um sonho que ela teve, né? Que ela só deu uma cochiladinha, ela já acordou vendo no mundo espiritual. Ela disse que viu um homem deitado na varanda dela, mas na mesma posição que ela se deitou. Ela viu. E esse homem tinha uma percata daquelas antigas, do tempo de Jesus, e um roupão, um vestido daquele do tempo de Jesus, sabe? Ele estava deitado lá na varanda, na mesma posição que ela estava deitada. Eu digo, irmão, pode ser o seu mentor. Pode ser, sabe? Ele está na mesma frequência, você já começou a estar na mesma frequência dele, então você deitou na mesma posição que ele deitou, entende? E aí quem percebeu isso foi você, a sua consciência, que quando você teve um cochilo lá, dormiu, a consciência saiu e percebeu isso nessa realidade, entende? Falei com ela, né? As pessoas que assistem meu vídeo, ela vai ter que ter isso. Não tem jeito. Para comprovar o que eu estou falando aqui é uma verdade. Entende? Então, o que é que ele fala? O difícil é isso. É você canalizar, centralizar, né? Porque canalizar é centralizar todas as frequências multidimensionais. Então, os outros corpos que tem lá são frequências, estão em outra frequência. Então, difícil é você canalizar todas essas frequências dimensionais superiores. O difícil é isso, entende? Aí ele diz assim: para termos experiência de aprendizado e tomada de consciência. Então, você para fazer essa canalização, para, como é que se diz? Você ter esse aprendizado dessas outras dimensões também. É um aprendizado, né? E a experiência e aprendizado e a tomada de consciência. Se você tem, sua consciência tem, você percebe as outras realidades, você, quando voltar para essa realidade que você vai ter a sua tomada de decisão, você vai ver o mundo de outra maneira. Então a sua tomada de decisão vai ser outra. Você não vai ver como a gente vê. É por isso que Cristo estava todo ligado com essa dimensão e ele podia ver, ver aqui a realidade que ele estava vivendo naquele tempo lá, que Roma estava lá, né? Ele poderia ver, como é que se diz? Ele estava vendo com outros olhos e ele acessava a realidade. Foi tanto que ele falou, ele viu
o jovem que disse assim, eu lhe vi debaixo da árvore. Você estava assim, tal. Ele falou lá para o discípulo, e o discípulo, puxa, como é que ele sabe assim? Porque Cristo estava vendo além. É por isso que Cristo também falou que existiria guerra, existiria várias coisas, porque ele estava acessando, ele tinha a consciência dele, estava acessando as outras dimensões. Então ele sabia, ele falando, o discípulo perguntou, quando isso acontecerá isso, mestre? Ele disse, isso, foi explicando aos discípulos. Por que ele tinha essa visão à frente? Porque ele estava acessando as dimensões. É igual agora os Zips, tem um pessoal lá do Zip que estão fazendo isso. Ele está acessando as dimensões à frente e estão fazendo desenho. Por quê? Por causa disso, pessoal. Por causa que tem consciência dele em outra realidade e ele está acessando. Ele está acessando essas realidades. É como Jesus estava vivendo aqui. Jesus estava centralizado com todas essas consciência dele em todas essas realidades. É por isso que ele sabia o que ia acontecer. Ele já sabia que ele ia ser crucificado, ele já sabia, ele já foi dando tudo aos discípulos, que algumas coisas ficaram registradas para a gente perceber aqui, né? Entende? Então, é uma prova de que o mundo paralelos, as vidas paralelas, existe. E Cristo passeava por essas todas. Até ele se formar o corpo dele de luz, e agora ele tem acesso a todas essas dimensões. Entende, pessoal? É isso que acontece. Então, aqui, o que é que ele fala mais? Escolher como é que se diz? A tomada da consciência, né? O perdão faz parte dessa nova consciência. A escolha do amor sobre o medo e se liberar de tudo para servir propósito mais elevado. Pessoal, você está vendo aqui que sem o perdão, sem você se liberar, o perdão, o amor, você está vendo? De tudo, você se liberar de tudo, você não pode acessar essas consciências que estão em outra realidade para servir um propósito mais elevado. Então a gente está se desvencilhando dessas coisas para servir um propósito mais elevado. Esse é o nosso propósito aqui, pessoal. E muitas pessoas estão apegadas nessa dimensão. É por isso que fica reencarnando aí. Fica tendo karma e volta de novo a reencarnar. Até poder despertar para fazer esse desafio de juntar essas consciências para se tornar um corpo de luz e voltar para casa do Pai. Entende? Entende, pessoal? Então, é isso que está acontecendo. Ó. Ele fala aqui, mas o quê? O perdão faz parte dessa nova consciência. Não tem jeito, pessoal. Você não pode ter mágoa, você não pode... Se você quer acessar essas coisas, você tem que estar livre disso. E é difícil, né? Porque um bocado de pessoas com consciência ignorante vem nos magoar, vem nos... Sabe? A gente, às vezes, não consegue, né? Entende? E é preciso estar o perdão dessa nova consciência. E escolher o amor sobre o medo. O amor de Deus, a frequência mais alta, né? E se liberar de tudo. Se liberar de tudo aqui, do apego. Então, você tá vendo? Se tem espiritualista fazendo você ficar apegado às coisas daqui, ele está fora. Ele está fora desse parâmetro que Deus quer que você faça. Entende? Ele está fora. Porque você tem que se liberar de tudo para servir propósito mais elevado. A servir um propósito mais elevado. Entendeu? É isso que ele fala. O que é que ele fala mais aqui? Quando o nível de consciência
coexiste em uma realidade paralela, desperta para a sua verdadeira identidade. Você entende? Então você desperta para a sua verdadeira identidade. Como aí ele diz assim, como ser você desperta, como é que se diz? Ele diz, a sua consciência coexiste com a realidade paralela, desperta para a sua verdadeira identidade, como ser multidimensional. Todas as parcelas da alma se agregam no mesmo despertar. Você entende o que ele está falando? Então, quando você desperta aqui, todos a sua existência em outras, né, vão despertar junto e vão se unir para esse propósito. Ele diz, todas as parcelas da alma se agregam num só despertar. Essa unificação acontece quando a alta frequência vibratória de todo o corpo e consciência para se tornar um corpo de luz, para estar em toda a dimensão. Você tá vendo, pessoal, qual é o propósito da gente despertar? Você entende qual é o propósito do despertar agora? É para você unificar todas essas almas, essas consciências, esses corpos que estão em outra realidade, quando a frequência está alta. Você está vendo? Então é por isso que a gente tem que estar aqui, essa consciência tem que estar alta para alcançar a mesma frequência daquelas outras realidades da gente. Entende? É por isso que eu vi lá o meu celular, ele estava lá pregando, ensinando em várias línguas. Eu acho que tinha pessoas de várias línguas ali, perguntava ele de várias línguas, ele sabia várias línguas. A outra minha parte que estava lá. Mas eu aqui só sei o quê? Português. Sei português e um pouco de espanhol, assim. Mas não sei muito. Entende? Porque a minha realidade aqui, da minha consciência, não permitiu que eu expandisse, estudasse muitas línguas. Entendeu? Mas aquela minha consciência, ela sabe várias línguas. Entende? E ele poderia responder em qualquer língua, né? Eu aqui só consigo responder em português, viu, pessoal? Desculpa aí, mas entende? Então, ele fala o quê? Que se agrega no mesmo despertar de unificação. Acontece quando a frequência vibratória está alta. Então é por isso que a gente tem que aumentar e despertar e aumentar a nossa frequência. De todos os corpos e consciência. Todos os corpos que a gente tem nessas dimensões paralelas, tem que estar na mesma frequência vibratória. Para se tornar o quê? Um corpo de luz, como de Jesus, pessoal. Você tá vendo? Por isso que Jesus, quando se transfigurou lá no monte lá das Oliveiras por discípulos, ele estava unificando ali todos os corpos deles de várias dimensões. Ele estava corpo de luz e os discípulos viram o corpo de luz dele. Então a gente tem que trabalhar aqui para unificar todos esses corpos, para tornar um corpo só de luz. Mas como é que unifica? Aumentando a nossa frequência vibratória. Aumentando a nossa frequência. Isso passa por pensamento, perdão, você é amor, uma consciência, sabe? Não é fácil. É por isso que a gente está reencarnando aqui, pessoal. Porque não é fácil, a gente tem que fazer esse trabalho, para se tornar um corpo de luz, para poder estar em toda a dimensão. Oh, que maravilha! Porque Cristo sabia de todas as coisas, pessoal, que ia acontecer no futuro. Porque ele estava acessando. Por isso que ele sempre deixava os discípulos lá dormindo, e ele subia ao monte e ia meditar lá. Ia meditar, por quê?
na meditação dele, ele acessava todas essas dimensões. Ele acessava o futuro. Entende? O que ia acontecer. Então ele já sabia. E aí quando ele descia de lá, os discípulos estavam tudo dormindo, né? Ele, quando descia de lá, ele já descia com a informação na consciência. E aí já descia, ó, vai acontecer isso, fique tranquilo. Ele, as coisas que aconteciam aqui na realidade que ele estava vivendo no momento, não afetava ele porque ele já sabia. Entende? A gente tem vantagem de a gente acessar essas realidades paralelas, essas consciências que a gente tem, para a gente saber. Aconteceu isso comigo, não eu querendo, mas porque eu sempre medito, aí eu fui dormir, eu acessei tanto o meu passado como o futuro. E vi que alguma coisa aconteceu no futuro, não foi boa, viu? Foi sombria, né? Porque eu vi uma fumaça, não sei se vai ser espalhada essa fumaça no mundo, e as pessoas passando mal, saindo sangue do nariz. Até a minha mãe, quando eu entrei dentro de casa, minha mãe estava passando. Eu aí acordei. O que é que aconteceu ali? Eu deve ter acessado essa realidade. Entende? Que mostrou isso aí que não foi bom, viu? Eu acho que vem coisa aí que não sei não, viu? Temos que orar a Deus aí, pedir para que isso não aconteça, né? Mas se isso for verdadeiramente, não sei, né? É muito sombrio porque uma neve escura, todo mundo respirando e passando mal, saindo até sangue do nariz, sabe? É coisa terrível, né? Então, esse é o nosso propósito, irmão. É juntar todos esses corpos que a gente tem em várias dimensões que estão em uma frequência alta, porque aqui a gente é a frequência mais baixa, a gente se elevar para juntar para o quê? Para se unificar e se tornar um corpo de luz, igual de Jesus, né? Esse é o nosso trabalho. É por isso que Jesus falou. Para o quê? Porque aí você volta para casa. Porque lá é uma frequência alta. Na casa do Pai lá é uma frequência alta. Você não vai poder com frequência baixa. Aí você fica aqui iludido por isso aí com a frequência baixa. Você vai reencarnar de novo. Você vai ter outro corpo para ter outra chance de elevar a sua energia, trabalhar os seus erros, as suas coisas, para você voltar para casa. Entende, pessoal? Entende o que acontece? É isso que vai acontecer. É isso que a gente tem que fazer. Para a gente ter esse corpo de luz, aonde esse corpo de luz, o quê? Ele diz aqui, para estar em toda a dimensão. Vai acessar toda a dimensão. Entende? Porque enquanto a gente está nesse corpo, a gente acessa a dimensão o quê? Pelo sonho, meditando como Jesus fazia, entendeu? Quando Jesus estava no corpo. Então, é nessa situação que ele acessa a dimensão. Aí a pergunta, a Bíblia fala sobre essa realidade paralela? Fala, né? Você viu? Eu já dei o spoiler aqui porque eu não aguento as coisas aqui que eu tô falando, eu dou logo o spoiler. Eu já falei que Jesus acessava essas dimensões. Mas eu achei outro versículo aqui que fala também o que aconteceu com um discípulo de Jesus, né? Fala aqui uma coisa que aconteceu. Está aqui em Atos 40, Atos 8:40. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, mas não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a se achar em Azoto e, passando além,
evangelizava toda a cidade até chegar a Cesareia. Olha o que aconteceu aqui, pessoal. O cidadão foi transladado de uma cidade para outra. Quando ele evangelizou, acabou de evangelizar como é que se diz? O eunuco, né? Você sabe aquela história do eunuco? Aí Filipe, quando ele acabou, ele diz assim, quando saiu da água o Espírito do Senhor, quando ele acabou, saiu o Espírito da água e arrebatou Filipe. E não vendo mais o eunuco não viu mais Filipe. Cadê o homem? Aí onde ele veio aparecer? Ele veio aparecer já em uma outra cidade chamada Azoto. Azoto, passando além, evangelizava por toda a cidade, até chegar a Cesareia. Então, o cara foi transladado. Como é que pode acontecer isso? Hein, pessoal? Se ele não acessar a realidade paralela. Ele com o mesmo corpo foi transladado para outra cidade. Ele acessou a realidade paralela e pôde fazer isso. É isso que às vezes acontece com muitas coisas que tem aí, que some e depois aparece em outro lugar. Você já viu essas coisas? É por causa disso, por causa dessas realidades paralelas. Ele acessa, entra e depois vai sair em outro lugar. Entende, pessoal? Entende o que é essas vidas paralelas, essas realidades paralelas? Que a gente tem consciência que estão vivendo lá com outro corpus, com outra frequência, que precisamos unir nessa frequência mais alta para poder ter esse corpo de luz. Sabe, pessoal? Esse é o nosso propósito, para a gente não ficar aqui reencarnando toda hora. Entende? Para a gente não ficar igual rodando sempre aqui, porque a gente tem que evoluir igual as frequências mais altas para voltar para casa. Porque se você não aumentar a sua frequência, você não vai ter um corpo de luz e não vai voltar para casa. Não vai estar em várias dimensões, como o cidadão fala aqui. Entende, pessoal? É um pouco complexo esse estudo, mas eu espero que vocês entendam essa coisa, porque tem a ver com tudo que a gente está vivendo aqui, pessoal. E a gente precisa abrir a consciência para entender isso, para entender qual é a nossa função, para a gente voltar para casa. Que esse é o propósito que Cristo veio fazer aqui. Entende? É por isso que eu estou dizendo que ninguém ainda está na frequência da quinta dimensão, que é o amor que Cristo estava para acessar todas essas realidades. Não está. Entende, pessoal? E aí o pessoal quer lhe levar para a quinta dimensão. Não é assim. É um processo. As pessoas estão totalmente ainda só na terceira ainda. As pessoas ainda precisam passar para a quarta. Tem uma experiência no mundo espiritual que ainda não tem. Poucos que têm aí essa experiência na realidade espiritual, entende? São poucos. Então, precisamos o quê? Fazer os trabalhos espirituais, que é meditação, ter livre de apego dessas coisas, ter o perdão na nossa vida, tem que limpar toda a sujeira, temos que absorver o amor verdadeiro de Deus no nosso ser, porque isso também vai aumentar a nossa frequência, sabe? A gente precisa fazer isso, e é difícil aqui. Essa realidade aqui mais baixa, é difícil a nossa consciência fazer isso, mas podemos fazer, entende? Podemos fazer, elevar um pouco a nossa consciência. É por isso que primeiro a gente tem que despertar
para que exista essas outras realidades. Quando a gente desperta, começa a ter experiência lá no mundo espiritual, a gente sabe que essa é a realidade. Então a gente já vai desapegar um pouco dessa realidade material e vamos conseguir dar um salto quântico, sabe? Vamos poder para trabalhar nossa energia para poder voltar para casa. Você viu que a gente tem que ter o corpo de luz, vai aumentando a energia, sabe? Vai aumentando, até a gente se tornar um corpo de luz. Aí quando você entrar nessa vibração do amor que Cristo estava, aí você entra na quinta dimensão. Entende, pessoal? Aí o que? Você já sabe de tudo, você tem acesso às outras realidades. Será que alguém vai precisar vir lhe ensinar alguma coisa? Será que alguém vai vir lhe explicar alguma coisa? Será que vai ter religião agora que lá o pastor vai ficar lá lhe ensinando alguma coisa? Você tem acesso, você sabe de tudo como funciona. Você entende porque na quinta dimensão não vai existir mais esse conceito de que a gente tem na terceira aqui, que é a religiosidade? Não vai existir mais. Porque quando todo mundo estiver elevado nessa frequência, você não vai precisar mais ensinar um ao outro, você não vai precisar, ele diz, eu já sei. Ele tem acesso a todas as outras dimensões. O corpo dele de luz. Então você acha que vai precisar ensinar alguém? É por isso que diz lá, não vai, na palavra dele, não vai precisar mais ensinar ninguém, porque todos já estão na mesma unção, todo mundo é na mesma frequência ali. Unção é frequência, é energia. E você sabe da verdade, ninguém vai precisar, por isso que está lá escrito na palavra. E ali não entende aquilo que está dizendo os apóstolos ali. Então, você vai ter o corpo de luz, que vai ter acesso a várias realidades. Você acha que alguém vai precisar, vamos lá para ensinar alguma coisa? Não vai precisar, porque você já expandiu a sua consciência a um ponto de ir para outras realidades, então você entende as coisas. E é por isso que quando chegar a quinta dimensão, não vai existir mais aqui, nessa realidade até física, pessoas vivendo assim. Não vai existir mais religião. Não vai existir mais religião. Foi o que o Cristo começou na religião, mas ele sabia que isso ia ser dissipado. É por isso que ele estava pregando uma coisa até que a religião não gostou e tirou a vida dele. Entende? Então, porque não entenderam essas coisas que estão acontecendo. Então, irmão, esse estudo de vidas paralelas e mundos paralelos é uma das verdades que a gente tem que despertar para isso. Como despertar? Você aumentando a sua frequência e tendo experiência, como o cidadão aqui falou, o espiritualista. Você aumenta a sua consciência ter acesso a essa realidade. Eu tive, em um sonho que eu tive aí, a minha consciência foi tanto no passado quanto no futuro. O futuro não foi nada bom, viu? O que eu vi lá foi tenebroso. Mas, como é que se diz? Temos que preparar a nossa vida para essas situações difíceis e viver, porque a gente não vai morrer, a gente vai se tornar um corpo de luz e estar nessas várias dimensões. Aqui, nessa realidade que está assim ainda, sabe? O caso da Matrix que é criada, sabe? Mas vamos dar um salto quântico não só nessa realidade. Entende, pessoal? Quero agradecer aí, obrigado por ficar até aqui, para não ficar muito longo, que já ficou. Mas eu tive que fazer isso, porque esse estudo é muito difícil. Eu acho que as pessoas ainda não vão conseguir entender de primeira. Mas assistindo várias vezes vai começar a entender, tá? Um abraço, até a próxima, se Deus quiser.